Duna 2 já está entre nós e se você assistiu pode ter ficado um pouco confuso com alguns termos como Lisan al-Gaib, Kwisatz Haderach, Mahdi e muitas outras coisas. Então esse vídeo é pra você porque nele eu explico tudo sobre o final de Duna 2 e, é claro, falo sobre as profecias que estavam no caminho do Paul Atreides. Oi gente, eu sou a Rafa, seja muito bem-vindo ao canal. É meio óbvio, mas como não custa nada avisar, esse vídeo aqui vai estar cheio de spoilers de Duna 2. Então primeiro assiste o filme e depois volta aqui que vai valer muito a pena. Eu não trouxe crítica aqui no canal, mas não posso deixar de dizer que Duna 2 é simplesmente perfeito. É um filme daqueles que dá muito prazer de assistir, principalmente no cinema. Mas apesar disso, não posso deixar de dizer também que é um filme muito complexo e que por muitas vezes pode deixar a gente um pouco confusos, principalmente por ficar usando termos específicos para algumas coisas e algumas vezes usar algum outro termo para se referir àquela mesma coisa que estava falando antes com outro termo, o que faz a gente ficar igual a Nazaré tentando lembrar sobre o que eles estão falando. Por isso que eu vou começar aqui o vídeo explicando exatamente qual era a profecia dos Fremen, como o Paul se encaixa nisso, para depois explicar o final do filme. Então, sem mais enrolação, bora logo falar sobre a profecia e tudo mais. Bom, para começar aqui já vamos estabelecer o que é Lisan al-Gaib e Kwisatz Haderach. Lisan al-Gaib é o profeta, o Messias que viria para salvar os Fremen, povo nativo de Arrakis, ou Duna como também é conhecido, das mãos dos Harkonnen. Os Fremen acreditam que o Lisan al-Gaib é o Mahdi deles, ou seja, uma outra palavra para libertador, salvador. E tem toda uma profecia a respeito da chegada desse salvador, desse Messias. Só que um ponto que talvez não tenha ficado tão claro para todos é que toda essa profecia não passa de uma criação das Bene Gesserit. Durante décadas, as Bene Gesserit vêm agindo por trás das grandes casas, para que seus objetivos fossem alcançados sem que ninguém perceba. E elas acreditam que um ser chamado Kwisatz Haderach um dia surgiria. E essa pessoa, esse Bene Gesserit, seria especificamente um homem que teria um poder imensurável. O objetivo dela sempre foi controlar quem seria essa pessoa tão poderosa, em que casa, em que geração esse Kwisatz Haderach surgiria para que assim elas pudessem controlá-lo. E é justamente nesse ponto que entra a profecia dos Fremen. Porque Kwisatz Haderach e Lisan al-Gaib são a mesma pessoa, só que com nomes diferentes. Durante todos os anos de manipulação das Bene Gesserit, elas foram criando essa profecia, convencendo os Fremen que eles teriam um salvador, o Lisan al-Gaib, para que dessa maneira, quando de fato esse Messias surgisse, eles pudessem ajudá-lo a se tornar alguém muito poderoso e importante na sociedade. Tudo isso era um plano orquestrado por elas desde o início. A única coisa que elas não planejavam é o Paul Atreides ser o tal Messias. Elas queriam que o Kwisatz Haderach fosse gerado em uma geração futura, e por isso elas manipularam tudo para que a casa Atreides fosse totalmente derrubada e extinta, já que elas perceberam que o Paul era extremamente perigoso e que poderia atrapalhar os seus planos. Tendo noção que essa profecia era toda uma criação das Bene Gesserit, é por isso que no começo do filme e durante boa parte da narrativa, o Paul não acredita em toda a fé dos Fremen. Ele não acredita na profecia e, na verdade, só quer se vingar da morte do seu pai e, de quebra, ajudar a libertar os Fremen, principalmente por ter se apaixonado pela Shuri. Mas, apesar de toda a oposição do Paul, no final ele acaba cedendo à profecia e se torna, de fato, o Lisan al-Gaib, ou o Kwisatz Haderach, chame como quiser. E como exatamente essa profecia funciona? Como eu disse antes, segundo a profecia, o Lisan al-Gaib seria o libertador dos Fremen. Segundo as crenças deles, ele seria alguém que não é nativo de Arrakis, tem o poder da voz, aprenderia os costumes dos Fremen facilmente e seria capaz de montar os vermes assim como eles. Além disso, ele sobreviveria ao tomar a água da vida com a ajuda das lágrimas da primavera do deserto. Um detalhe importante é que essa água da vida é um líquido muito tóxico retirado de pequenos vermes.
E só quem passa por esse ritual de tomar essa água são as sacerdotisas Fremen e o homem que possivelmente seria o Lisan al-Gaib. E aqui está um outro ponto que talvez tenha passado despercebido por quem assistia. Porque depois que o Paul percebe que vai ter que seguir suas visões e o que a Lady Jessica tinha falado desde o início do filme sobre o Paul ir para o sul, ele vai até lá com o plano de tomar a água da vida para que assim todos os seus poderes de Bene Gesserit surjam e se ampliem. E é claro, fazer também com que todos os Fremen acreditem que ele é de fato o Lisan al-Gaib, para que eles possam lutar junto dele contra os Harkonnen e o exército do Imperador. Acontece que nesse momento do filme, quando ele toma a água da vida, ele meio que fica morto, em coma, e só é salvo quando as lágrimas da Shani são misturadas com a água da vida e usadas para acordar ele. E por que precisou da Shani? Simples, em um certo momento do filme, a Shani revela que seu nome como Fremen é Sihaya, e que esse nome significa primavera no deserto, e que de alguma maneira isso está relacionado a alguma profecia que ela não acredita muito. A profecia não passa de outra profecia senão a do Lisan al-Gaib, justamente a parte em que diz que o Messias sobreviveria à água da vida com a ajuda das lágrimas da primavera do deserto. Por isso que quando a Shani pergunta ao Paul se ele está bem logo depois de reviver, ele responde que está bem graças a ela. E para quem não entendeu muito bem o que aconteceu com Paul logo depois que ele tomou a água da vida, é só considerar que ele meio que se tornou um deus, claro que com muitas aspas, porque ele se tornou um ser com uma hiperconsciência, alguém capaz de ver vividamente o passado, o presente e o futuro. Como os Fremen acreditam, alguém capaz de estar em muitos lugares ao mesmo tempo. Com todo esse poder, o Paul consegue ver tudo o que ele precisa fazer, consegue ganhar a grande batalha contra os Harkonnen e o exército do Imperador, e assim toma o lugar de governador de Arrakis e também a posição de imperador de todo o universo. Apesar de derrotar o Feyd, que era o representante do Imperador, o Paul resolve também se casar com Irulan, a filha do Imperador, para que dessa maneira a sua posição de Imperador seja mais consolidada. Afinal de contas, o nome da casa Corrino, que é a do Imperador, continuaria na linhagem do trono. Mas apesar do Imperador e todos ali presentes serem meio que obrigados a aceitarem essas condições, as grandes casas de famílias nobres em toda a galáxia rejeitam a ascensão do Paul ao trono. E assim se inicia uma guerra santa, ou seja, uma guerra contra toda a galáxia. E essa guerra faz parte de algumas das primeiras visões que o Paul tinha lá no primeiro filme. E provavelmente veremos isso em um terceiro filme que ainda não foi confirmado, mas que com certeza vai rolar sim. Outra coisa que provavelmente veremos nesse terceiro filme é toda a morte e destruição ao universo que o Paul tanto via nas suas visões aqui no segundo filme. Agora me conta aí nos comentários se vocês gostaram de Duna 2, se vocês têm mais alguma dúvida sobre a profecia, e é claro, se tiverem gostado desse vídeo, já deixem seu like e aproveitem e se inscrevam no canal, ativem o sininho para não perder nenhum vídeo como esse e muitos outros que rolam por aqui. E é claro, não deixa de conferir os outros vídeos do canal. Muito obrigada por ter me acompanhado e até mais!